Uma pesquisa divulgada recentemente pela Escola de Medicina Monte Sinai de Nova York mostrou que entre 2004 e 2009 o desempenho dos estudantes que vêm dos cursos ligados à área de humanidades é semelhante ao desempenho dos que vêm dos cursos voltados para a medicina ao longo dos estudos. E a partir dessa constatação, nós vamos conversar sobre a formação de médicos no Brasil e a inclusão de matérias ligadas às humanidades nos currículos das escolas de medicina. Então, eu só queria iniciar aqui perguntando para a senhora como é que é a formação de médicos nos Estados Unidos, porque a gente falou aí que são os egressos de cursos de humanidades, egressos de cursos ligados à área de medicina. Como é que é essa... É bem diferente daqui do Brasil, porque na realidade eles têm um curso, já tem um curso superior antes de entrar no curso de medicina, que é o college. São 4 anos. São 4 anos e eles podem... tem disciplinas, tem um núcleo central e tem disciplinas optativas. Normalmente os alunos que pretendem ir para a medicina escolhem mais as ciências mais ligadas, estudam bioquímica, estudam as áreas mais biomédicas e formam o seu currículo desse jeito, né? Nesse estudo, pelo que se vê, alunos que entraram nas escolas de medicina com uma base do college mais das ciências humanas, filosofia, ciências sociais, o pessoal dessa área entrou na medicina, e o desempenho deles ao longo do curso foi semelhante. Pois Então, agora para a gente entender melhor isso, o que se deve a essa semelhança? Por que os alunos que se prepararam mais para a medicina não tiveram um desempenho melhor? Bom, eu acho que na realidade os alunos que se prepararam mais para a medicina, eu esperaria que talvez até um desempenho um pouquinho pior. Porque todo esse preparo, na realidade, não afina bem com a nova filosofia da formação do médico, certo? Hoje em dia nós queremos um médico que além da parte técnica, né, que saiba diagnosticar, mas nós queremos que ao tratar ou ao prevenir, principalmente, ele tem um outro olhar sobre o homem, nem é o paciente, é antes dele ser paciente, certo? Quer dizer, essa questão que hoje a gente fala bastante, da integralidade do cuidado, né? Eu vou dar um exemplinho rápido. Eu tinha um professor, Jairo Ramos, que dizia sempre isso, eu nunca esqueci na minha vida profissional. Vocês não podem olhar, isso naquele tempo, vocês não podem olhar para a doença. Você tem que olhar para uma pessoa que tem a doença. Então, olhar para a pessoa que tem a doença é as ciências humanas que vai permitir, né? Mas então, e lá na Faculdade de Medicina de Botucatu, professor? Qual é o perfil do aluno que entra? Bom, o perfil do aluno que entra, em primeiro lugar, é um aluno que foi submetido a um processo seletivo com uma pressão muito forte, né? Nos últimos anos, nós temos tido lá na Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp, uma proporção candidato-vaga em torno de 120, 130 para um. Como é na Unifesp? Só um minutinho. É isso aí, 120. Então, o aluno que entra numa escola de medicina boa, é nesse grau de disputa aí. Bom, a gente poderia dizer que, principalmente, é um aluno muito bem formado do ponto de vista cognitivo, especificamente para esse tipo de vestibular. Essas peculiaridades, como a tendência maior para o indivíduo, vínculo com tecnologia ou com perfil mais humanitário, esse modelo de vestibular vigente no país nas últimas décadas, ele não tem capacidade para fazer essa discriminação. Então, a gente acaba ficando, né, a professora Regina sabe disso muito bem, com uma missão além na escola médica, que além de dar a formação, também alterar esse tipo de aluno durante o percurso dele dentro dos 6 anos de medicina. Alterar em que direção? Como assim? Dá um perfil mais humanitário e menos biológico, que é o que é cobrado. Ele não vem com esse perfil? Não, eu acredito que não vem. Aliás, eu acho que o vestibular tem uma dificuldade muito grande, pelo menos a minha experiência como professor, ela me mostra que tem algumas questões de personalidade, de trato com o paciente,
interesse pela medicina, que a gente poderia resumidamente chamar de vocação, que elas estão muito aquém do vestibular e vem do próprio processo do meio, da formação familiar que o indivíduo tem. É muito difícil de discriminar isso. Eu acho que é uma coisa para ser bastante discutida, aliás, ela deve começar a ser discutida na Associação Brasileira de Educação Médica. Eu participei nessa semana de uma reunião em que esse assunto é um assunto que começa a preocupar. O assunto da entrada ou o assunto do currículo? Não, depois? é da entrada. Da entrada. É o vestibular, né? Quer dizer, porque exatamente pela essa análise que foi feita de que nós estamos procurando e batalhando por implementar as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de medicina, que falam de um perfil que é difícil se adequar com o perfil e que a gente tem tido muito trabalho, tem tido muito trabalho para modificar. Então, mas conta um pouquinho mais no detalhe. O que quer dizer isso que vai ter que alterar o perfil do aluno? Veja, na realidade, mudar a escolha lá no vestibular, você da entrada, não. Tem que mudar ele no meio do caminho. É uma mudança maior, eu acho. Porque, na realidade, hoje a idealização da profissão médica, ela é muito técnica, é muito tecnológica. Tá certo? Essa coisa do exame de imagem, da genômica, da biologia molecular, tudo a saída está toda por aí. Tudo por aí, tá certo? Então, é o que aparece na mídia. Se nós queremos esse outro profissional, nós temos que começar a pensar um pouco mais. Agora, isso vai implicar em outros tipos de reformas, não que sejam reformas digamos, vai implicar no ensino. Como é que chama agora? É médico que chama? Já perdeu. Eu sou do tempo do científico e do plástico, então vocês imaginam que eu perdida nessa. Mas, exatamente. A senhora fez científico? Eu fiz científico. Eu fiz o clássico. O científico e o clássico. Mas bom, então, o aluno que vem no ensino médio, você está dizendo? O aluno que vem no ensino médio, quer dizer, as escolas já começam a direcionar os alunos, certo? E eles procuram exatamente essas escolas da competição, as escolas que dizem, quem vai fazer medicina? Já está aqui. Já está aqui, quer dizer, então... Cursinho já separado. Quer dizer, não adianta, é muito dura a nossa luta de querer transformar esse perfil de coisa, a gente tem que fazer isso e está tentando, mas é um perfil que está desenhado há muito tempo, certo? Procurando essa coisa mais dura. Isso? Como é que faz essa mudança? É no currículo, é inclusão de matérias? É inclusão de matérias, estão se falando em voltar à filosofia, por exemplo, para o curso médio, coisa que... Então, essas coisas fazem parte, eu acho, de uma revisão de conceito aí, de formação mais humanista, né? E dentro da escola médica, a gente procura fazer isso, introduzindo algumas disciplinas da área das ciências sociais, psicologia médica, o que mais que nós temos? Tem uma sociologia médica, é tudo médica, antropologia, né? Antropologia médica, mas pelo menos, e temos aí professores de outras áreas nessas matérias, quer dizer, começa E outra coisa é a estrutura do currículo. Contato mais precoce com o paciente, com a comunidade, certo? A atenção básica, que o Programa de Saúde da Família, que é a principal política de atenção básica, quer dizer, inserir esse aluno em contato com a realidade, que é uma realidade que eles não conhecem, tá certo? Mas para sentir um pouco o que é a medicina, o que é essa questão da prevenção, Então... Hoje, quando é que o aluno, esse aluno que estudou feito um louco ali, um pouco nerd, talvez... Individualismo, que ele desenvolve individualismo. Achou ali, conseguiu vencer 119 pessoas e entrar na Unifesp ou na Faculdade de Medicina de Botucatu. A que horas ele vai ter a que altura do curso ele vai ter o primeiro contato com o paciente? Bom, agora, atualmente, né, aliás, o professor Regina participa disso lá no Ministério, uma das consultoras, tem um programa que chama ProMed, ProSaúde, que fez um forte estímulo às escolas que foram selecionadas para isso, de se colocar o aluno desde o primeiro ano em contato com a realidade dos pacientes. Lá em Botucatu, que é a experiência que eu conheço melhor,
Os alunos, no primeiro ano, eles são divididos em grupo, em bairros lá da cidade, e cada aluno recebe um recém-nascido que ele vai acompanhar na casa da família durante o primeiro ano inteiro, para ele conhecer os determinantes de como aquela família vive, como é que ela se alimenta, como é que são... Acaba acompanhando a família, Acaba acompanhando a família inteira e vendo, e também podendo testemunhar, até do ponto de vista biológico, como é que o desenvolvimento da criança, sentar, andar, falar, comer, interagir com a família, como isso vai ser feito. Esse é um dos modelos, existem outros, você poderia acompanhar um idoso, enfim. E o que acontece com esses alunos? O que é? Porque eles têm 18 anos, eles podem ter 17 anos. Você sabe uma coisa interessante, porque sabe o que acontece? A avaliação que nós temos feito, isso tem se transformado num problema. Os alunos, veja, o aluno que nós selecionamos nesse vestibular, em primeiro lugar, nós temos muito pouco aluno de escola pública, é 1 ou 2 por ano. São todos alunos que estudaram a vida inteira em colégio particular e de grandes aglomerados urbanos, São Paulo, região de Campinas, Ribeirão, etc. Tem uma parte desses alunos, uma parte até muda a cabeça, tem uma parte que detesta fazer isso aí, porque eles têm a visão da medicina associada ao computador. Os pais detestam, a senhora está dizendo? Os pais nos procuram e dizem, não foi para isso que eu fiz. Que foram o meu filho na escola, medicina. Não é para isso. Tá certo. E aí, bom, e aí? Tá certo. É uma discussão. Você pode chamar de preconceito? Não, porque é o seguinte, o que a família idealiza para o filho? Uma família de uma classe sociocultural muito privilegiada, ela imagina o médico trabalhando no Hospital do Sírio-Libanês, com uma belíssima clínica, atendendo a mais fina nata da sociedade e usando a melhor tecnologia disponível. Essa é a imagem do sucesso em medicina. Essa é a imagem que aparece na televisão, na mídia. Quer dizer, quando a mídia mostra trabalho médico, em qualquer tipo de programa que a gente vê, principalmente na TV aberta, ela não mostra o cara tratando um sujeito ribeirinho numa população lá no fim. Isso só aparece como interesse de alguns curiosidade. É quase uma curiosidade. É quase antropologia. Agora, o sujeito que fez o primeiro transplante de não sei o que no hospital, tá? Esse cara tem um reconhecimento social imediato. Esse é o cara que eu tenho que ir no consultório dele para me gostar com ele. Né? Mas o que... Isso tem um valor agregado muito grande, né? Então, essa imagem é uma imagem distorcida, né? Para uma fatia pequena da sociedade, né? E eles não percebem que é exatamente esse tipo de medicina que faz com que a medicina seja muito cara no mundo inteiro, tá certo? Porque nós, ao não cuidar da atenção básica, das necessidades mais frequentes, as moléstias que podem ser diagnosticadas e evitadas, a gente acaba ficando com uma população, certo, com doenças crônicas que poderiam ter sido... Então, isso tudo torna o custo da medicina muito caro, não é? Então, esse é um outro motivo que leva a gente a pensar numa mudança na formação. Mas, então, aí a tarefa realmente é muito grande, porque, vamos dizer, esses alunos querem... Mas a gente conquista alguns. Então, como é que conquista? O que é que vai acontecer? Eu acho que tem várias coisas aí, né? Uma delas, e é por isso que a gente estava comentando, é difícil fazer escola médica, o aluno, é claro, apesar dessa formação, do extrato que ele vem, etc., ele pode ser submetido a um ambiente, isso não é pregação política, né? Mas é de fato ele viver num ambiente com os colegas, com os professores, que torne possível ele fazer uma reflexão em cima disso. Porque você não vai conseguir isso cobrando em prova, em nota, com um sistema de premiação, não é assim. A pessoa precisa de fato passar por uma mudança na concepção que ela vê a sociedade. Uma reforma íntima. Uma reforma íntima. E do projeto dele, porque é o sonho desse aluno, talvez, uma parte, acho que não todos, né? Mas é ser esse médico que o professor Sérgio acabou de falar. Estão desmontando o sonho do cara. Que atende o vice-presidente da República. Esse aqui é o modelo. Mas isso faz com que a gente tenha que ter agora na escola médica outras práticas também em relação ao aluno, certo? Uma delas é ter um tutor que vai acompanhando este aluno e vai vendo essas angústias, enfim, é uma coisa que agora a gente também está começando a introduzir
no currículo, certo? Para não desmontar, assim, totalmente, né? E para trazer, vamos dizer, discutir publicamente essa questão? Porque eu acho que, por hora, essa questão é uma questão restrita, uma discussão restrita, talvez às universidades e às faculdades de medicina, né? Pouca gente. Né? Então, o que vocês pensam, assim, que seria um caminho para mudar? Eu acho que uma das coisas, quer dizer, você não pode mudar o vestibular só da medicina, né? Quer dizer, nós teríamos que estar tentando mudar o sistema de vestibular para um sistema, mesmo com esta parte que a gente pode achar subjetiva de sistema de outros países, certo? Na realidade, ela responsabiliza o aluno pela sua formação durante o processo de formação, enquanto que o nosso sistema só responsabiliza pelo que ele consegue aprender nos cursinhos. Tá certo, nos cursinhos. Nós temos que acabar com essa questão. Ele vem trazendo pontos ao longo da sua formação. Certo, Ele vai escolhendo, fazendo escolhas. Pois é. O Ministério tem tentado mais ou menos, né? É um início, ainda está, digamos, embrionário, né? Mas a questão dos exames aí, né? Ela está em cima disso, né? Mas eu acho que, até eu estava pensando, a Unicamp tem uma experiência com reforma de vestibular recente que acho que é um pouco melhor do que a média. Eles conseguiram montar um modelo que talvez não dê conta dessa demanda toda, mas eles parece que eles mudaram a política do exame no sentido de exigir conteúdos, inclusive de maneira descritiva, que saia um pouco desse cognitivo de teste, e também começaram com uma política de fazer o vestibular espalhado pelo Brasil inteiro para ter mais diversidade. Então, eles têm feito o exame no Nordeste. Me parece uma tentativa que, por exemplo, a Unesp ainda democratiza mais, né, o acesso não chegou nisso, né? Aqui no Brasil a experiência acho que mais interessante. E como é o sistema de cotas na Unifesp? O sistema de cotas é cota racial. Né? É 10% só 10% das vagas são reservadas para os cotistas. Positivo, será? Muito positivo. Tem um acompanhamento de anos, não, eles fazem vestibular. E a coisa interessante é que a primeira nota dos cotistas fica próxima da última nota. Não é uma diferença tão grande, apesar de eles serem cotistas, eles tem estavam, mas como é o vestibular? Eles têm um vestibular? Eles fazem o mesmo vestibular. Eles fazem o mesmo vestibular. E aí? Tá certo. Só que eu faço um corte nas 100 primeiras notas, certo? E depois começo a chamar os que têm, os cotistas ainda por ordem, mas vai chamando e vê quem quer ficar, certo? E eles não têm diferença, vêm de escolas públicas na sua maioria, tá certo? Mas se desempenham muito bem. Acho que a Universidade Federal do Rio e de Brasília mostraram há algum tempo um estudo mostrando que havia uma diferença, acho que no primeiro e no segundo ano. Depois ela se equalizava e até chegava a ficar melhor do que os originais. Né? O pessoal que discute esses trabalhos aí da Federal do Rio e lá de Brasília mostram que é o seguinte, esse pessoal também, eles sabem que eles estão entrando com alguma desvantagem, então eles têm que se esforçar muito. E eles provavelmente conseguem se proporem a isso e dar conta dessa tarefa. Agora, isso é uma coisa altamente meritória, né? Porque você está num ambiente, você sabe que você já está entrando num mecanismo que você está em desvantagem com o resto do alunado, é um estímulo muito forte. Para ele se empenhar melhor. Bom, obrigado pela presença de vocês aqui. Nosso tempo se esgotou, infelizmente, daí depois a gente falar bastante mais a respeito desse assunto. Sempre dá, né? Obrigado. Vamos fazer agora um intervalo rápido. Daqui a pouquinho a gente volta no próximo bloco. Até já. Universidades Federais de Minas Gerais.